Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele. Glória a Deus. Deixa eu ajeitar aqui o volume que está no mínimo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje o nosso devocional vai ser bem rapidinho. Vou aproveitar que o Emanuelzinho está ali dormindo e vamos fazer aqui o nosso devocional. A palavra de hoje, dia 15 de junho de 2026, é além do que os olhos podem ver. Nós vemos apenas alguns metros à nossa frente. Nós não temos visão do futuro, nós não temos visão de coisas que podem acontecer daqui a 2 minutos. A gente não tem como. 1 minuto. Mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Ele vê além do que os nossos olhos podem ver. Por isso, Ele tem a resposta certa para as nossas orações, para os nossos pedidos. Às vezes pedimos e não recebemos. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Nós não sabemos pedir como convém, mas pedimos para gastar nos nossos próprios deleites. Nós não pedimos segundo a vontade de Deus muitas vezes. Pedimos para realizar o nosso desejo, o desejo do nosso coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, o nosso devocional de hoje tem esse título, além do que os olhos podem ver. O versículo de meditação é o Salmo de número 66. Amanhã a gente volta para Esdras, mas hoje é o Salmo 66. O Salmo 66 é um salmo de gratidão. É um poderoso hino de louvor e gratidão a Deus por tudo que Ele pode fazer, por tudo que Ele é. E o salmista não se sabe o autor, quem é o autor desse salmo, mas ele conclama, ele convida todos os povos da terra para louvar a Deus. Ele pede, ele chama, ele convida todos os povos da terra para louvar a Deus pelos seus grandes feitos, porque foi ele quem libertou o povo dele do Egito. O Deus que restaurou seu povo quando passou por grandes crises é digno de um glorioso louvor, é digno de cânticos de honra. O louvor é apropriado e definido como oferta em vez de um sacrifício. O Senhor se agrada muito mais de um louvor sincero, de um coração que o ama, do que de sacrifícios de mãos de tolos, a Bíblia diz. E esse salmo ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, até o versículo de número 14, é chamando ao louvor e ao reconhecimento de quem é Deus. Ele diz no versículo 5, 20, vede as grandes obras de Deus, que tremendos feitos Ele tem feito para os filhos dos homens. É Deus quem nos dá água, o ar, é Deus quem nos dá tudo que nós temos de melhor que o dinheiro não pode comprar. É Deus quem nos dá os nossos filhos, que são a herança dele. É Deus que nos dá um casamento realizado e feliz. É Deus que nos dá uma família. Tudo é Deus que nos dá. Então, coisas que o dinheiro não pode comprar, são Deus que nos dá. E ele diz aqui as grandes coisas que Deus fez, que ele converteu o mar em terra seca, para que o povo de Israel pudesse passasse a seco também o rio Jordão. Ele fez isso, ele diz, portanto, nos alegremos nele, porque ele é poderoso para fazer. Ele pode fazer aquilo que você necessita. Ele tem poder para fazer aquilo que os olhos não podem ver. Aleluia! A segunda parte desse salmo pode ser definido como o propósito de Deus nas dificuldades. Vai do versículo 14 até o versículo de número 16. A gente passa por circunstâncias difíceis, por lutas, mas é o Senhor nos moldando, nos forjando, nos fazendo melhores. A lição de ontem na escola bíblica nós vimos que Jacó sofreu na casa de Labão, mas Deus estava trabalhando no caráter de Jacó. Jacó foi transformado pelo Senhor de enganador a homem de honra, porque Deus trabalhou nas dificuldades pelas quais Jacó passou. Ele passou por lutas, por provações, ele passou por muitos intempéries, mas isso gerou em Jacó um caráter transformado, uma vida transformada diante do Senhor. Então as dificuldades, ela tem esse poder. Muitas vezes aqui no texto diz que ele nos faz sugo nas nossas costas, ou seja, marcas que nós passamos pelas lutas, mas para isso, para que nós saiamos melhor, para que nós saiamos uma pessoa que entende o propósito dessas dificuldades. E a última parte desse salmo, que vai do verso 17 ao verso 20, é a confiança na oração. Quando nós oramos ao Senhor, nós precisamos confiar quem é o Senhor. Nós precisamos crer. Tiago também escreve que aqueles que buscam a Deus, eles precisam
crer que o Senhor é bom e é galardoador daqueles que o amam. O Senhor, Ele tem prazer em nos galardoar. A palavra galardoar significa presentear. O Senhor tem prazer em presentear, em nos dar presentes. E esses presentes vão de nos dar vitória sobre as nossas lutas, vitória sobre nós mesmos, vitória sobre o mundo, sobre o pecado. Deus tem prazer em fazer isso, em nos ajudar nas nossas dificuldades. E Ele termina esse salmo dizendo: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. O Senhor não aparta de nós a sua graça e nem rejeita as nossas orações. Portanto, você está passando por dificuldade? Ore. Você está passando por luta? Ore. Você está precisando de algo? Ore. Tudo é motivo para você orar. Até porque a oração aproxima você de Deus, torna você íntimo dele. E quando você se torna íntimo dele, você passa a saber os seus pensamentos. Assim como ele sabe os seus pensamentos e as suas ações, você passa a saber e a entender que todas as ações de Deus são para o seu bem. Tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Por isso que muitas vezes ele não responde às nossas orações, porque não faz parte da sua vontade. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E é que nós andemos na sua presença e nos tornemos homens e mulheres perfeitos diante de Deus. Não que nós já tenhamos alcançado, como disse o apóstolo Paulo, mas que nós possamos prosseguir para o alvo, pela soberana vocação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ao nosso devocional. Provérbios 19, 21 é o texto base do nosso devocional hoje, que diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A gente faz plano, a gente tem muita coisa na nossa cabeça. Eu, pelo menos, tenho muito projeto. Pro ano que vem, eu tenho um projeto de fazer o meu próprio devocional, sem usar nenhum livro como base, escrever o próprio devocional. Ano que vem, eu tenho um projeto de voltar a dar curso para as mulheres, colocar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração, compartilhar com essas mulheres, para que elas também cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Então, são muitos projetos que eu tenho. Tenho um projeto de participar de um concurso público, tenho um projeto de voltar a estudar. Então, são muitos projetos. A gente faz planos, a gente faz projetos. Muitos são os planos do nosso coração. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então eu faço meus planos, mas coloco diante do Senhor para que Ele aprove ou desaprove, segundo a sua graça e misericórdia. O propósito dele é o que vai prevalecer na minha vida. Aleluia. Diz assim o nosso devocional. Certamente você já deve ter ouvido a seguinte expressão: é preciso matar um leão por dia. Eu mesmo falo muito isso. A gente vive assim mesmo, matando um leão por dia para a gente poder sobreviver, para a gente poder conseguir. Isso fala de dificuldades que nós vencemos, de dificuldades que nos vêm, que a gente tem que lutar e que a gente tem que superar e a gente tem que continuar e permanecer. Não pode existir a palavra desistência na nossa vida. Hoje eu estava falando com a minha mãe que eu sou uma pessoa que eu não desisto de nada. Eu não desisto de nada. Se aquilo realmente for um desejo do meu coração, eu não desisto. Eu fico ali até que aconteça, até que o Senhor realize, nem que demore 10 anos, 20 anos, não estou nem aí. Eu sei que um dia Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para fazer. Então eu sou uma pessoa que não desisto. E eu gostaria muito que você também fosse essa pessoa. Você está cansado, mas não desista. Descanse, pare um pouco, mas continue. Aí o autor continua e diz assim: essa expressão reflete muito o pensamento que impera nessa geração, onde somos ensinados a correr. A gente vive correndo mesmo em busca de conquistas e sonhos, mas talvez você tenha a sensação de que não importa a velocidade com que você corre, não importa a velocidade com que você luta, a cada dia parece que os seus sonhos, os seus planos estão mais distantes, estão se tornando inalcançáveis. Tenho a impressão de que estamos em um tempo em que muitas pessoas não estão mais vivendo, mas apenas sobrevivendo. Deus não deseja isso. Deus deseja que nós não apenas sobrevivamos, mas que nós vivamos. Deus deseja que nós sejamos plenamente satisfeitos. Uma das coisas mais lindas de Deus é que Ele nos dá, Ele nos permite viver a plenitude do Espírito. Plenitude significa que não falta nada, que é pleno, que é algo sem emenda, tipo uma aliança.
que não tem emenda. Uma aliança, ela é plena. Da mesma maneira, não deu para tirar, porque eu estou com um curativo na ponta do dedo. É plena, então, do mesmo jeito. Deus deseja que nós sejamos plenos nele. Ele não quer que nós apenas sobrevivamos, mas que nós vivamos plenamente na graça do Espírito Santo. Contudo, não é a vontade de Deus que você apenas sobreviva na terra, mas sim que você viva de forma plena e abundante, satisfeita e alegre. Esse é o desejo de Deus. É tanto que o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós precisamos ter a alegria do Senhor na nossa vida. E com a alegria do Senhor, não tem como só sobreviver. A gente realmente vive, porque a gente aproveita todos os momentos, todas as pequenas coisas, a gente dá valor. Quando a gente aprende isso, a gente passa a viver plenamente. Glória a Deus. Isso não significa que o nosso contentamento vem daquilo que temos ou daquilo que nós conquistamos. Não, nada disso. Mas sim, o nosso contentamento vem do nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai. Afinal, quem tem o Senhor, quem tem a Deus, tem tudo. Se você tem o Senhor, se você tem o nosso Deus como o Senhor da sua vida, você tem tudo. E como disse Davi no Salmo 23, se Ele é o seu pastor, você não vai sentir falta de nada. Ainda que faltem algumas coisas, essas coisas não lhe farão falta, porque o Senhor é suficiente na sua vida. Que maravilha, aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Isso queima no meu coração. O grande problema é que muitas vezes quem está nos impedindo de viver os propósitos do Pai não são pessoas, não são circunstâncias, não são qualquer outra coisa, mas nós mesmos. Somos nós que impedimos Deus de agir na nossa vida. Somos nós que não o buscamos o suficiente. Somos nós que não deixamos que Ele tome a direção da nossa vida e passe a ser o piloto, passe a ser aquele que vai direcionar, dirigir, alinhar. A gente precisa viver no alinhamento de Deus. Deixe o Senhor passar o plumo na sua vida e lhe alinhar de acordo com a vontade dele. Assim você vai viver plenamente. Aleluia. A partir de hoje, viva de forma diferente. A Bíblia diz que grandes são os planos do coração do homem. Ou seja, todos nós temos muitos sonhos, projetos, ideias, mas o que precisa permanecer e prevalecer na nossa vida, aleluia, é a vontade do Senhor. Como eu disse, é ela que é boa, perfeita, agradável. E Provérbios diz que não acrescenta dores. Não acrescenta dores à vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra também diz que quando pedimos de acordo com a vontade do Pai, recebemos. Ou seja, Ele não nos dará coisas que são contrárias à sua vontade para as nossas vidas, porque Ele sabe que isso não vai nos fazer bem. Isso não será o bem. O texto de Provérbios também diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos de bem, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. O Senhor sabe, por isso Ele não nos dá, Ele nos livra. A partir de hoje, convido você a se relacionar mais intimamente com Deus, colocando no centro da sua vida. Dessa forma, os seus sonhos, os seus projetos, todos não estarão embasados apenas para esta terra, mas nos sonhos que outras pessoas sonham, mas sim no que Deus tem sonhado para você. Não vai ser em coisas dessa terra, nem em sonho dos outros, mas naquilo que Deus tem planejado para você, tem sonhado para você. Somente assim você cumprirá o propósito para o qual você nasceu. Lembre-se, as coisas terrenas um dia passarão. Tudo passa, irmãos, vai passar. Tudo vai passar. Por isso, dedique seu tempo ao que é eterno, ao que não passa. Sonhe os sonhos de Deus, que eles serão permanentes na sua vida. Aleluia, aleluia. Tudo passa. Passa a nossa vida, nossa juventude vai embora, nossa beleza vai se desfazendo com o tempo. Então, nada disso vale a pena se dedicar à sua vida. Dedique a sua vida o que é eterno. A Bíblia diz que a palavra é eterna. Passará céus e terra, mas a palavra não passará.
A Bíblia diz que eterna é a nossa salvação em Cristo Jesus. Eterno é o céu e a vida que nós teremos lá. Então dedique a sua vida a essas coisas que são eternas. Busque mais o Senhor. Se encha de Deus e viva na plenitude do Espírito. Porque o Senhor vê além do que os olhos podem ver. O Senhor pode fazer além do que os olhos podem ver. O Senhor quer fazer além do que os olhos podem ver. A frase de hoje é: antes da minha vontade, que venha a vontade de Deus. E a palavra hoje é sonho. Continue sonhando. Só que coloque esses sonhos diante do Senhor e diga: Senhor, é da tua vontade? Se é da tua vontade, Senhor, realiza. Se não é, coloca os teus sonhos no meu coração, que Deus pode fazer. Deixa eu orar por você, para nós concluirmos esse devocional nesta manhã, para a glória do nome do Senhor. Pai amado, eu quero te agradecer. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Tu nos ama tanto, Senhor, que tu não nos dá aquilo que pedimos que não vai servir para o nosso bem. Mas tu alinha, Senhor, que nós pedimos a tua vontade, para que a tua vontade prevaleça e permaneça nas nossas vidas. Guia-nos ao propósito. Não deixa vivermos como errantes nesta terra, mas que possamos viver, Senhor, como pessoas que cumprem o propósito de Deus, que estão no centro da tua vontade, que entendem, Senhor, que tu és o que sabe todas as coisas, que tu podes fazer aquilo que os olhos não podem ver. Em nome de Jesus, continua conosco e nos abençoa. Abençoa cada um, Senhor, que vai assistir esse vídeo para a glória do teu nome. Abençoa sua casa, suas famílias, seus ministérios. Abençoa também seus sonhos, seus planos e projetos, que sejam alinhados à tua vontade, para que sejam estabelecidos nesta terra. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês.